A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que, vamos lá, as reuniões realizadas na modalidade online são prejudicadas pelas muitas distrações proporcionadas pelo ambiente onde cada participante se encontra. Veja que ele fala a respeito do ambiente em que a pessoa está. Mas ele quis dizer o que no texto? Ele mostra que há uma relação que a pessoa percebe mais a intimidade do outro, né? Mas foi isso, ele não quis dizer que a pessoa perderia, teria uma distração por observar o local onde o outro mora, algo assim. Isso aqui, então, é a técnica de quem monta a questão da prova, que é a técnica da extrapolação. O texto não fala sobre essa distração devido ao ambiente em que a outra pessoa está. Fora, né? Então, essa redação aqui de distração por conta disso, pelo ambiente onde cada um participante se encontra. A sociedade tem se beneficiado sobremaneira com a utilização de recursos tecnológicos para encurtar distâncias que não seriam assim facilitadas há alguns anos. Cara, essa afirmação, Terror, aqui, ela é verdadeira? Ela tem verdade aqui? Cara, tem. Realmente eu posso entender que a sociedade, com relação a recursos tecnológicos, a sociedade tem sim se beneficiado sobremaneira com a utilização de recursos tecnológicos para encurtar distâncias que não seriam assim facilitadas há alguns anos. Essa é uma afirmação correta, todo mundo sabe disso, né? Mas vem cá, o texto abordou isso? O texto está falando justamente sobre isso, sobre esse benefício do recurso tecnológico para encurtar distâncias que não seriam assim facilitadas há alguns anos passados? A gente não tem isso no texto, concorda comigo? O texto não trabalha isso. Ele fala sobre essa relação de se sentir mais distante ou mais próximo, que é uma visão paradoxal. Ele fala sobre a relação da intimidade. Ele fala que a interação ela é muito importante. E na reunião online, às vezes pela qualidade de conexão, essa interação não é tão direta assim, né? E aí, por fim, ele fala do valor que tem a conversa face a face. Basicamente foi isso, né? Aí a gente vai voltar aqui, ó. É correto, então, afirmar... Então, aqui também extrapolou a informação do texto, correto? A letra C. A interação online, aparentemente, proporciona uma maior intimidade entre os locutores, mas que a interpretação correta da conversa não é garantida. E isso a gente percebeu o passo a passo, a estrutura de cada parágrafo no texto. Veja, a interação online aparentemente proporciona uma maior intimidade, que ele fala aqui. Veja só, ele mostra isso pra gente aqui no início, né? Ele fala o seguinte, olha, essa reunião por computador é paradoxal. Ela é mais distante e mais próxima do que o encontro presencial. E aí ele coloca pra gente, as pessoas estão reduzidas a 2 dimensões, daí a noção de estar mais distante. Por outro lado, somos brindados com uma pequena moldura de intimidade alheia, que não seria revelado em torno da mesa de um escritório. Então, no presencial, isso não aconteceria, né? Mas eu consigo perceber a intimidade do outro, as pessoas que circundam na casa, o móvel que ele tem, um vestuário que ele deixa ali exposto, aí sim eu consigo observar, beleza? Na sequência, se fala aqui então, vemos a sala ou quarto dos outros, ele fala sobre essa relação de intimidade, basicamente, que se vê, beleza? Ok. Depois ele fala que a contrapartida é que há necessidade de uma interação. É uma necessidade de uma interação mais direta, digamos assim. E que ele mostra, de certa forma, que havendo a qualidade de conexão não sendo lá muito boa, ela pode se perder muito na comunicabilidade, né? E o fim do texto, veja só, o fim do texto tem como objetivo, ele tem um traçado argumentativo mais para a noção de que é importante ter essa conversa presencial. Veja só, aí ele fala, ó, aqui é uma necessidade, né? Uma necessidade da interação, por isso a conversa face a face, ela tem uma comunicabilidade na visão dele melhor. E ele fala, numa reunião online, né, porém, cada um tem uma qualidade de conexão diferente e as reações chegam embaralhadas, às vezes com vários segundos de atraso. Ao vivo é quando podemos interpretar perfeitamente o fluxo da conversa, algo que foi falado aqui no parágrafo anterior. Dessa conversa face a face. Está vendo o benefício dela? Lemos no outro a antecipação de uma pausa,
Num outro, a intenção de uma fala. Muitas vezes, quando a gente está online, né? Quando a gente está numa transmissão, no Zoom, por exemplo, nessa conversa pelo computador, muitas vezes um atropela a conversa do outro. E acaba, não, pode falar. Por quê? É justamente esse delay entre um e outro, tá? Então é isso que ele fala aqui sobre esse, às vezes, um problema, essa falha, né? No outro, ainda, a disposição para a briga. Uma conversa de várias pessoas é uma sinfonia emocional, cuja partitura e a seleção natural nos moldou por milhares de anos para ler. Então a gente foi se moldando nessa conversa face a face, beleza? Então é isso que já é pra gente, já é inato, correto? É essa a ideia que ele quis trazer aqui pra gente. Então a comunicação fica muito melhor quando há essa interação face a face. Ele falou, coloca aqui, ó, a interação online aparentemente proporciona uma maior intimidade, coisa que nós vimos no segundo parágrafo, beleza? Entre os locutores, mas que a interpretação correta da conversa não é garantida. Veja, ele não condena a conversa online, né? Ele também não fala que é segura, que é muito importante, que tem que ser somente a conversa presencial. Não é isso. Ele mostra que a conversa presencial, ela é melhor, porque você tem justamente aquela noção da resposta rápida, a interação, a comunicabilidade é melhor, beleza? E na sequência ele mostra pra gente isso, tá? Mas ele também não fala que a conversa online seria prejudicada. Não, em algumas situações ela pode ser prejudicada. Concorda comigo? Beleza, por isso que ele fala, a interpretação correta da conversa não é garantida. Não é garantida. Eu concordo com isso. Então, a alternativa C, a gente segura aqui um pouquinho. Pode ser ela. A letra D. Os gestos corporais são apreciados nas relações cotidianas, mas as conversas online ganham nova conotação, já que estão enquadradas pelo ambiente caseiro dos locutores. Vai mudar? O nosso gesto vai mudar porque nós estamos online? Não, né? Às vezes vai haver um pouco mais de dificuldade na interpretação, mas que vão mudar de sentido? Não, beleza? Fora. A espécie de prisão bidimensional em que nos vemos quando participamos de uma reunião online é um indício de que as relações online jamais superarão as presenciais. Veja, o autor fala bem da conversa face a face, mas ele não está falando aqui que as relações online jamais superarão as presenciais. O texto não falou isso, né? Não trouxe isso aqui nessa discussão, beleza? Isso também extrapolou as informações do texto. Por isso, a alternativa C realmente é a correta. Lembrando que a questão é 21, tá? Começamos a prova de português com a questão 21, tá? Cuidado com isso aí.